Agora quero apresentar, antes que venha o professor técnico como afiliado. E ele vê o portfólio de imunização em mais de 30 escritórios de cada país em África, em Ásia, e também apoia a OMS com consultoria em comitês de A e 2030 em inovação. E também é o consultor técnico de imunização regional. Obrigado. Não sei como se sente, Marcela, mas estou feliz de ter assignado aqui. E tenho uma suspeita que, porque temos uma apresentação de grupo. Agora estou feliz de apresentar, em nome de outra iniciativa. Isso que já escutamos algumas das apresentações da liderança global e também da transformação da equidade e inovação. Estamos falando dos entregáveis de saúde privada. O que a gente está apresentando é a evidência do que a gente fez com a entrega nos últimos anos. A última questão a ser definida no setor privado são todos os fornecedores da saúde que precisam dar os serviços de imunização e todos os que apoiam também com a advocacia, cadeia de fornecimento para entrega dos serviços, mas nós também incluímos isso para que seja organizações sem fins de lucro ou com fins de lucro. Estamos buscando a capacidade do setor para expandir essa abrangência e para países de renda média. A atualização que a gente poderia ter é uma revisão pragmática, que a gente precisa maximizar essa evidência que já está disponível e poder ter uma guia esclarecedora para os países e poder chegar a diferentes revisões sistemáticas. Tinha uma do Líbano, onde tinha um grupo de trabalho e que eles tinham diferentes iniciativas que iniciaram em 2016. Fizeram uma atualização para poder chegar à cobertura de outras iniciativas que estão colocadas, e isso poderia ser visto também no sítio web da OMS, e se pode contatar com os especialistas para que vocês possam ver que a gente não deixa nada por fora. Então, a gente tirou já 21 publicações em 24 países. Quando a gente une isso, temos uma lista mais ou menos de 80 países com evidência que são de 25 anos. Eu gostaria de mostrar o marco da revisão da abrangência. Isso cresceu no período de pandemia, quando a gente se envolveu com os webinars, falando com os fornecedores do setor privado, vendo os aspectos que poderiam apoiar com os serviços de imunização. E quando a gente vê a coluna do meio, a azul, vemos as considerações e as categorias de pessoas que são impulsionadores, motivações, barreiras, riscos, desafios, mas a gente precisa pensar em que qualquer evidência que a gente ache poderiam ser motivações, e a gente precisa saber se os fornecedores querem fazer dinheiro ou sustentar de forma fácil os serviços clínicos, e a gente precisa também tentar extrair e levar essas iniciativas e poder entender como poderiam ser aplicadas em uma discussão dentro dessas categorias. Como eu disse antes, nós tivemos um desfecho. Não, nós conseguimos muitas publicações, e nos últimos anos
25 anos, quando a gente vê o risco de ter um mapa como esse, alguém poderia dizer, de repente, você não pode ter esse documento, não tem esse país aqui, mas qualquer país que sinta que foi deixado para trás, venha, converse comigo, talvez a gente não, a gente poderia fazer alguma correção, tá? Então, por isso que vocês veem isso um pouco movido, quando a gente vê dos apoios do setor privado é de grande impacto, com todas as experiências que têm tido essas regiões. Temos uma faixa de diferentes formas de variar, algumas vezes os fornecedores do produto, às vezes tem uma única opção, com diferentes configurações, quando a gente inclui a de fins de lucro e sem lucro, com as diferentes localizações, mesmo sendo remotas. Outro ponto importante foi o papel dos farmacêuticos. Os farmacêuticos, eles conseguiram dar as vacinas da Covid e da influenza em muitos países, é sistemático para vocês, e isso pode estender os serviços que estão agora incluídos nessa análise. Alguns padrões que a gente viu na Índia, com sistemas de saúde misturados, segmentados em alguns países, só recebem os serviços em algumas clínicas, em setores governamentais, e isso deve mudar dependendo da sua capacidade econômica. Alguns países também no estudo não tem nenhum fornecedor público do governo para imunização, ou talvez alguns países poderiam ter um monopólio de algum serviço desse setor das imunizações. Eu não vou falar muito desse slide, mas quando a gente conversa da aprendizagem chave, como tirar esses dados, extrair, precisamos procurar a forma para entender a motivação desses fornecedores privados na entrega dos serviços de imunização, para poder aumentar o ganho, não somente pelo cobro das vacinas, mas também por trazer as pessoas à porta e oferecer outros serviços. Ou serviços cruzados. O que era muito importante nesse slide é que a rentabilidade não era a única motivação que estavam inclusos nessa tomada de decisão, e a credibilidade sociocultural, ou em cumprir a missão da empresa para conseguir essa imunização, que é uma cultura em muitos países. E também, quando não tem um monopólio no governo, podem aumentar as capacidades operacionais quando se unem com outros programas de saúde, com programas de saúde maiores. Então, outra listagem que a gente pode ver aqui, pode ser talvez com menor surpresa, são os impulsionadores ou facilitadores que estão mapeados, estão no mapeamento e estão inclusos no planejamento também. Alguns países não estão fazendo essa parte. No mundo de baixa renda e meia renda, quando a gente faz esse mapeamento, a gente precisa ter o apoio com as políticas, fornecimentos, recursos e subsídios das vacinas. Alguns dos riscos são os sistemas de saúde misturados. A gente está falando da qualidade do serviço no setor não governamental, que oferece calendários que não fazem parte da padronização, ou se estão criando alguma barreira financeira para o acesso a diferentes entidades do governo, e também quando a comunidade não tem outra opção e somente um fornecedor da imunização. O que a gente procura, então, é que não vimos esses mecanismos, tínhamos alguns exemplos para que os governos pudessem entregar os acordos, mas não tanto como a gente queria. Isso funcionou muito bem em lugares onde a gente tinha um vínculo direto com a autoridade e os serviços de imunização para o monitoramento, supervisão e medição do controle de qualidade e padrões. E também, eu sei que falta pouco tempo,
Então, eu vou falar das práticas prometedoras e das relacionadas com quando vocês estão quando vocês estão trabalhando com um país como Nigéria, vocês sabem como se envolver com esse 22%. Talvez não estão recebendo as doses e poder ter certeza que o reconhecimento esteja aí com diferentes acordos formais e também que o apoio pragmático permite que o fornecedor de serviços tenha que fazer o pagamento das contas e ter serviços com subvenções. E para a entrega do serviço, iniciar com mapeamento. E não estou tentando de que uma comunidade se amudeie a um contexto que não seja a sua realidade, uma questão que eles não queiram fazer, mas é prever a força de trabalho para o futuro na pandemia, ou para fazer as pesquisas, a gente precisa emparelhar esse fornecedor. Isso vai ser crítico, mesmo chegando aos programas atuais. Isso oferece uma forma de poder aumentar essa abrangência dos serviços governamentais. Os serviços de informação, principalmente, se são eletrônicos, normalmente não estão listados os fornecedores governamentais dentro da base de dados e é muito difícil registrar essas imunizações, tomando em consideração um setor não governamental. Então, a inclusão aí é um habilitador muito importante. E o reconhecimento também pode ser apoiado pelo sistema. Esse daqui é alguns dos benefícios que a gente viu nas diferentes redes dos hospitais privados, onde a gente tinha a logística para poder entrar o fornecimento central. É o contexto onde tem etiquetagem de um serviço. Não sempre tem uma boa aceitabilidade e a gente precisa medir essa aceitação com alguns fornecedores do serviço para poder procurar uma forma promissoras para poder chegar a esses objetivos. Temos muita evidência, nos últimos 20 anos nós temos tido muitas revisões sistemáticas dos farmacêuticos, 20 experiências nos países, mais de 80 experiências nos países, e a importância clara do setor privado, os facilitadores, como eles devem estar nos lugares onde não tem tantos recursos, e parte do meu trabalho como pesquisador é que a gente precisa maior investigação, mas temos suficientes evidência para tomar uma atitude, uma ação, e a gente pode deixar algumas claras, uma oportunidade para ter um programa resiliente e sustentável. Então, quando a gente precisa se focar na geografia para ver os processos e a colaboração com a OMS e a região da África, quando a gente faz um balanço entre os governos que estão buscando a forma de poder ajudar e dar esses acessos para priorizar essa transição de certos países que estão perdendo o apoio da Gavi no futuro. E isso parece ser uma parte muito importante. E um grupo prioritário, os farmacêuticos também estão fazendo bastantes vacinas, estão colocando bastantes vacinas, e a gente acha que poderiam fazer um pouco mais em algumas configurações que eu falei da pesquisa futura. Temos alguns recursos disponíveis, eu acho que não tenho esses códigos QR tão elegantes para tirar uma foto, mas eu vou procurar que vocês tenham acesso a esse slide para que vocês possam ir nesses links e talvez vai ser uma forma que a gente possa trabalhar isso em conjunto
para poder revisar esses documentos da OMS de 2016, e agora que a gente tem evidência a mais nas nossas mãos, eu não gostaria de colocar toda a ação a você, mas eu acho que é uma forma de continuar para frente, e o que eu quero é identificar os campeões regionais ou nacionais dentro do setor privado. Se vocês têm esses exemplos, gostaríamos de escutar a respeito. Muito obrigada. Acho que fiquei com 15 segundos, então eu quero dizer obrigada e reconheçam o apoio da USAID. Muito obrigado, Cris, pelo seu trabalho tão valioso e por compartilhar com este grupo. Acredito que podemos ter 5 perguntas e não prometo 5 respostas, mas vamos receber 5 perguntas. Muito obrigado, Cris, por essa apresentação tão interessante. Tenho uns comentários. Vendo ao futuro da imunização e o papel do setor privado, que como podemos incorporar aos nossos planos. O primeiro é que muitos países, particularmente os africanos, estão experimentando uma urbanização rápida. Tem pessoas que estão mudando de áreas rurais a áreas urbanas, e por essa alta imigração, que é caracterizada por instalações de saúde privadas. E esse contorno, a maioria das vezes da OMS, são os que estão na capacidade para vacinar. Em algumas cidades, como Jarundi, Camerão, 90% das instalações são privadas. Essas algumas dinâmicas esses tipos de países. E acredito que está começando a estabelecer uma estrutura para ver os riscos ou para melhor interactuar com instalações de saúde e continuar com a entrega de imunização. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação tão excelente. E eu me perguntava porque sabe que a maioria das vezes, a nível de país, tem um grande desafio por parte do governo para coordenar com o setor privado. O setor privado e o setor público, em termos de se assegurar o sistema de informação. É difícil recompilar essa informação de desempenho com as atividades do setor privado, baixo a liderança do governo. Assim, caminham muitos interessantes para incrementar a entrega de serviços de imunização com organizações privadas. O governo é capaz de gestionar todos, porque a recomendação de Gavi é utilizar as organizações de sociedade civil para entrega de serviços de imunização. Mas a pergunta: tem habilidade, tem capacitação para entregar esse serviço de imunização de maneira segura? Esta é uma pergunta, isso também como parte da sua investigação. Por favor, adiante. Muito obrigado. Acredito que escutamos o comentário do doutor, me faz refletir os mecanismos das interações e os acordos formais com quais são alguns dos desafios que tem identificado a tratar de institucionalizar colaborações entre setor privado e setor público. Para fortalecer nossas colaborações, quais são os desafios que tem que compartilhar, que nós tem identificado sendo sido muito útil. Muito obrigado. Uma mais?
Muito obrigado. Nessa mesma linha, tem alguns componentes do setor privado que não chegam ao nível dessas publicações. Um é a concorrência que existe ao setor público e ao setor privado. Podemos ver isso refletido nas publicações, porque muitas vezes se diz minha vacina é melhor que a sua e não vá nesse outro lugar. Isso é o que estamos vendo nessas áreas. Vocês têm identificado isso e, sendo assim, sairá nessas publicações? Sim, vamos responder. Obrigado. Muito bom comentário por parte de Camerun. A urbanização, a migração interna, de verdade, muda. Isso é algo crítico e temos visto investigações que mostram como o setor privado é mais importante em áreas urbanas, mais importante que o setor público. Já tem modelos, lugares como Bangladesh, nas cidades urbanas, onde tem cidades urbanas, mas a maioria das vacinas se proporciona por entidades governamentais. Assim que talvez poderíamos colaborar com o setor público. Também temos visto exemplos de como tratar de conseguir que o setor privado proporcione as vacinas grátis. Não temos que assumir. Não podemos solicitar isso porque sempre vai querer um ingresso por essas vacinas. Mas não sei se tem outro tipo de reconhecimento. Em caso dos reconhecimentos desse acordo que você mencionou, porque tem tido sucesso, não estou falando desses desafios, estou falando desses sucessos. São aqueles que trouxeram aos provedores privados as mesas e se perguntou qual a motivação, qual o seu incentivo para esse trabalho. E quais são as prioridades do setor privado e havia colaboração e acordo do setor público e privado, mas tem alguns que não estavam formalizados. Tem contratos que formalizam até certo ponto, com certo nível de proporção de serviços, com a aceitação de visita de supervisão, e acredito que se conecta com outra pergunta de coordenação. Entender a motivação desses provedores para estar envolvidos, dando um incentivo suficiente para que possa cumprir com essa recompilação de informação precisa. Obrigado pela pergunta sobre a concorrência do setor público e privado. Eu quero contar uma história muito rápida. Um dos nossos casos de estudo era da Sudáfrica. Eu peço desculpa aos sul-africanos. É somente por motivo da conferência. Sudáfrica fez um grande esforço financiando o serviço de vacinação de Covid com um sistema de incentivos, onde a vocês incentivaram como provedor para proporcionar certas quantidades de vacina por dia. E o que aconteceu aqui também, estavam proporcionando esse serviço nos centros comerciais. E havia ocasiões nas quais havia clínicas do governo, colocavam sua estação de trabalho na esquina e pegaram um megafone e não vai a esse lugar, venha no nosso, porque o incentivo estava muito bem ajustado e pensado para a aplicação de vacinas. A partir disso, não tenho nenhum outro exemplo claro de concorrência entre o setor público e privado.
mas sabemos que, colaborando com a OMS, vamos entender aonde estão as comunidades que não têm apoio governamental e aquelas que sim têm ambos. Muito obrigado.